Olá, estamos iniciando aqui o programa Homem de Verdade, diretamente da Igreja Catedral da Família, aqui em Goiânia. Nós queremos, através desse programa, chegar até você, até o teu lar, tua família, em especial a você, ajudando a você verdadeiramente ser um homem de verdade. Hoje nós queremos tocar em um assunto muito delicado, através desse debate que vamos ter aqui, como vencer os traumas da infância. Tem gente que guarda na sua mente, nos seus sentimentos, até os dias de hoje, uma infância, uma mágoa, uma ferida lá de trás. E nós vamos falar sobre isso, porque nós queremos com o objetivo de ajudar você a direcionar a sua vida e você dar uma guinada, né? Destravar a porta, passar e ser feliz, porque esse é o projeto de Deus para a sua vida. E para debatermos esse assunto, está aqui nosso querido pastor Leandro Venâncio, um dos pastores aqui do Ministério Catedral da Família, pastor Tiago Souza, ele é contabilista e também pastor aqui na Igreja Catedral da Família, e pastor Silas Vieira, ele é empresário na área da economia e também um dos pastores nossos aqui. Estamos aqui para conversar, estamos aqui para debater e chegar realmente, não uma conclusão final, mas algo que pode ajudar você muito no convívio, na sua mente e nos complexos que você trabalha no seu interior, no seu íntimo, até o dia de hoje. Tem pessoas aí, pastores, que são pessoas já de idade, mas ele traz consigo, na sua bagagem, na sua mente, algo que aconteceu lá na sua infância, um trauma que ele não conseguiu liberar. O que fazer disso? Um verdadeiro bloqueio, né, pastor? Olha, o trauma, ele é responsável na sua vida profissional, no seu casamento, ele impacta a sua vida espiritual, os traumas. Faz você, às vezes, desviar de Cristo por conta de uma referência que você carrega lá de trás da sua infância. É importantíssimo debater sobre esse tema, porque é um tema que é muito preocupante hoje, principalmente hoje que as pessoas estão tão sensíveis, né? Antes até de começar o programa, a gente estava falando o como a nossa infância, né? Eu já estou nos quase 40, ano que vem eu vou para o quarentão, e é quase velho, experiente eu diria, e a gente estava comentando aqui como que na nossa infância a gente enfrentou algumas palavras que hoje as crianças não suportam. Algumas críticas que as crianças hoje não se importam, não suportaria, né? E a importância da gente debater um tema tão relevante como esse, né, pastor Silas? Muito importante a gente saber que a vida vai proporcionar conflitos. A vida ela vai trazer situações que realmente necessitam de uma sabedoria para poder lidar. Enfrentar problema é importante. A pessoa não vai viver isolada, a pessoa vai viver em sociedade, né? E você que está enfrentando um problema nessa hora, não fica isolado. O mais importante para você vencer esse trauma, seja de infância ou seja de qualquer tempo da tua idade, é você procurar um conselho de sabedoria para você superar essas marcas do passado e refletir que você tem uma vida muito longa para ser vivida e feliz. A verdade, pastor, o que acontece é o seguinte: quando nós estamos falando sobre essa questão de como vencer traumas da infância, a gente tem que entender que até no momento da concepção, isso também, a criança começa a levar isso para a sua vida. Por exemplo, às vezes minha mãe, ela confessou para mim, depois já de algum tempo, que o meu irmão nasceu, 3 meses depois ela engravidou. 3 meses depois que meu irmão, de vida, meu irmão, minha mãe engravidou. E aí o que ela quis fazer? Ela pensou em abortar. Porque ela pensou, gente, ela se sentiu o quê? Ela pensou assim, os outros, o que eles vão pensar de mim? Acabei de ter uma criança, estou grávida de novo. Então, esse trauma, a criança começa a absorver. E isso cientificamente é provado, é comprovado isso. Quando a pessoa recebe esse grau de rejeição, ou então vítima de um estupro, ou então uma criança que nasce e já convive com uma mãe que tem que criar a criança sozinha, o pai abandonou. Então essa criança ela começa a carregar traumas e às vezes nós negligenciamos esse momento dessa criança. A criança às vezes dá muita birra,
Às vezes ela está muito nervosa, ela é hiperativa, ela muda de humor facilmente, muitas vezes ela é muito introspectiva e nós falamos, não, o tempo vai passar. Vai invalidando sentimentos que são profundos, sentimentos, faz parte da característica humana. O pastor, por exemplo, pastor Salmo, ele olha para mim e fala assim, Leandro, o que está acontecendo com você? Não tem que você está triste, é o que? Importar. E nós deixamos de importar com a criança. E aí o grau de depressão, aí sabe como é que cura? Remédio. Aí só no remédio. O complexo de inferioridade ele é instaurado. Né? Às vezes, por exemplo, a criança ela começa a perder peso ou ganhar peso. Ela mal começa, na escola. Mal na escola. Todos esses sinais são o nosso corpo. Até a nossa alma. Reações que o corpo já põe pra fora. Então, tudo isso nós temos que fazer o quê? Nós temos que começar a identificar. Nós não podemos ficar invalidando esses sentimentos. É verdade. Pastor Salmo, me permite... Existem alguns traumas da infância que você carrega ele até o fim da vida, né? Meu pai tem 62 anos. Poucos anos agora, pastor Silas, numa conversa informal com ele, eu sou muito de abraçar. Eu tenho essa facilidade de abraçar as pessoas. E ele me confessou, em um desses abraços meus, ele disse assim, meu filho, eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Falei, poxa pai, mas minha avó está viva, por que você não... Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Um bloqueio instala na mente. O pastor Leandro falando não isso tem agora nada contra, me mas veio a reflexão. Tem um bloqueio. Pastor Salmo não tem coragem de abraçar a própria mãe. E por conta disso, ele tem dificuldade de abraçar os filhos. De abraçar... Isso atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Eu acredito que atrapalha a vida sexual, a vida sentimental, a vida tudo profissional. Por falta de quê, pastor Salmo? Um abraço. De um abraço. De uma pessoa de extrema importância. Abraço. Então, de um ente querido. De um ente querido. Então, às vezes, traumas, né? Eu sinto até arrepiado de falar isso aqui. Às vezes, para curar um trauma da infância, precisa somente um abraço. Esse exemplo, né, pastor Tiago, analisando aí o valor dessa expressão, um abraço. Um abraço que pode curar, um abraço que ele já sabe que é gostoso, mas que está com dificuldade de abraçar. Tem que vencer esse trauma. Tem que ir para cima do problema, enfrentar isso e depois reviver momentos de muita alegria. Nós temos curso aqui, né? Cura da alma, né? Cura da alma. O tempo passa muito rápido, né? E essas experiências têm que ser vividas com muita alegria. Pastor Silas, você está falando algo que é muito importante, mas o pastor Tiago falou sobre o relacionamento do pai dele com a sua mãe, a sua avó, né? Então ele viu que o pai sentiu isto. Coisa simples, aos olhos da gente hoje humano, falando, coisa simples demais. Até de se resolver. Até de se resolver. Agora, quando existe traumas de infância, de abuso físico ou psicológicos, aí está uma situação que parece que... Você já viu marcar um animal? Você pega aquele ferro ali, esquenta ele no fogo e vem ele e marca. Ele pode até cicatrizar, mas ele fica ali. A marca está ali. Cicatrizou, está tudo bonito, mas a marca está ali. Os abusos físicos ou psicológicos, eles ficam para uma eternidade. Se não for tratado, se não for conversado dentro da medicina, dentro da palavra de Deus, buscando, orando, buscando transformação, buscando ajuda. Porque hoje as pessoas, se elas ficam introvertidas, e por estarem introvertidas, elas começam a viver o seu mundo. E a fugir daquela realidade. Foge de tudo. E principalmente quando ela enfrenta um problema como esse, o que ela faz? Ela se recua. Porque ela não quer voltar à cena do crime. Não né? quer. Então ela vai ter problemas sérios na sua vida adulta. E o pior ainda é quando ela vai transferir isso para os filhos. E amanhã os netos, toda uma família carrega, vamos dizer assim uma palavra até terrível, mas essa maldição. Torna-se uma maldição na família. Por quê? O pai sofreu, amanhã o pai que hoje já é avô, está vendo a sequência do mal. Hoje as pessoas têm muita facilidade de se divorciar, né? Por conta de quê? As referências. Ah, meu avô foi divorciado, meu pai também foi divorciado. Os meus tios é divorciado. Premeditando. As pessoas que estão ao meu redor divorciadas. Não dói. Não existe aquele respeito pelo matrimônio. Não, e não tem como é importante, o temor. O temor. A gente, quando
Lucília, só lembrei uma palavra aqui. Quando a gente ministrava o curso para casais, você falou sobre separação. Então a gente pegava 2 corações, mandava um casal pegar 2, o coração dele e o coração dela. Aí mandava passar cola, colava. A gente fala assim, essa cola é o casamento, viu? Cola um no outro aí, cola. Passa a mão bem, aperta aí. Usa esse casamento aí. Aí o que aconteceu? Bom, teve um atrito lá na frente. Não vai dar certo, então vamos separar. Então pega o seu coração e descola do outro. Não dá certo. Aí quando descolava, aqueles corações arrancavam pedaços de um, de outro. Não saía nada perfeito mais. Eu falei assim, essas são as manchas, as mágoas, as feridas que ficam depositadas nos corações de ambos. Ninguém sai ileso. Ninguém sai. Então, esses traumas também, ninguém sai ileso. E tem outros traumas também terríveis, né? Esses abusos psicológicos, mas também tem aquelas coisas que a gente, quando a gente vivia na infância, da minha época, a gente achava assim, era tão um apelido gostoso, ô gordinho, ô magrelinho, ô você é magrelinho. Hoje é bullying. Bullying. Colocaram uma palavra aqui com a conotação e hoje tem processo na justiça correndo, porque isso tornou-se uma difamação do próximo. Isso tornou-se um trauma. Meu filho está sofrendo bullying na escola. A mãe, o pai, já torna-se uma revolta com a escola. A escola não tem culpa, porque criança fala o que vem na boca. Pastor, o senhor lembra quando o senhor falou que o médico havia dito para o senhor o seguinte, ó, quando o senhor sair da UTI e for embora para casa, isso pode dar ansiedade. Quando eu fui casar, meu pai, muito rígido, muito severo, ele falou para mim assim, ó, chamou minha esposa, ele falou assim, ó, esse casamento de vocês não vai durar um mês. Mas só que você falou para minha esposa, não volta aqui não, chorando não. Porque eu não quero conversa com vocês. Olha o nível de agressão psicológica. Aconselhamento. Um mês. Eu tô há 27 anos casado. Mas eu acredito que você reverteu, canalizou essa informação para positivo. Eu tinha duas opções. Pro positivo. Eu tinha 2 opções. Ou eu acreditava naquilo, levava aquilo para minha vida. Ou desmentia ele. Ou então eu lutava. Mas só que a palavra de Deus, ela invalida qualquer tipo de palavra humana. Ela traz uma luz para você. A Bíblia fala o seguinte, conhecereis a verdade ela liberta. Sabe qual é o grande problema dessa sociedade? Se apartou da palavra de Deus. Acredita mais na palavra do mundo. O mundo tem mais poder do que a palavra de Deus. Os exemplos do mundo, né? Não é que o mundo... Sim, os exemplos. Igual você falou, fulano separou, uai, tá bem, não tem problema nenhum, não, eu também vou. Uai, eu tô cansado. O cara prosperou, pastor Saulo. Seja feliz, né? Olha a avaliação de um divórcio hoje. O cara casou de novo, tá próximo, tá com a vida boa aí. Aquela ali é a vitrine. E o pior, sabe aquela ali é a vitrine. É aquele trauma que veio lá da infância. Sou filho de pais separados. Nós vamos rapidinho, um minutinho só, voltamos para dar continuidade e queremos falar sobre abandono e rejeição. Esse é o grande mal hoje que tem dentro das famílias. Um minuto só. Participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, no meu ministério, né? Em tudo, enfim. Eu amo o Manancial Feminino. Esse evento tem a presença do Espírito Santo e eu te convido aí, você que nunca veio, vem sentir a presença do Senhor aqui conosco, porque é muito importante. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhas e aqui você vai se sentir amada. Seja esta mulher empoderada e maravilhosa. Quarta-feira, o culto da família. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós, do Grupo Familiar, temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa, dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Nos procure, com certeza nós temos um grupo familiar próximo de sua casa. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids. E quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério.
Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer! Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente. Vem! Fala galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais, queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras nós temos uma reunião para os jovens casais às 20 horas aqui na Catedral da Família. A gente quer convidar você para estar conosco. Esperamos vocês. Vem estar conosco. Olá, eu sou a Mônica do Adriano. Somos os líderes da Escola da Família e queremos fazer um convite para você. Queridos, nós estamos aqui convidando vocês para participar de cursos para noivos. Temos totalmente preparado para você. Temos cursos do Pilares do Casamento Estável, um curso destinado para casais. Curso do Educar, Princípios e Valores para a Educação dos Teus Filhos. Curso PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro. Nós temos o Restauração da Alma. Com certeza você dará princípios da Palavra de Deus para curar a sua alma e trilhar novos caminhos com fé e alegria. Vem estar conosco. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só. Essa igreja ama você. Massas Cristal Alimentos, irresistível. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Estamos falando sobre traumas, aquilo que você traz lá da sua infância, aquilo que você não soube administrar, mas todo dia aquilo é latente dentro de você. Todo dia aquilo vem na sua memória. Qualquer ação, qualquer reação, aquilo vem na sua memória. Como tratar disso, né? Tem vários, nós já falamos aqui de invalidação constante dos sentimentos, de abusos físicos, psicológicos, de bullying, agressões. Tem também abandono e rejeição. Sabe, tem pessoas que foram abandonadas dentro do seio da família. Tem gente que foi abandonada por causa de um problema. Eu sou um exemplo. Minha mãe ficou viúva, minha mãe com os 38 anos foi casar novamente e somos 8 irmãos em casa, é uma família pesada, na época era normal, mas hoje não é. Mas o meu padrasto chegou em casa e disse, olha, desse menino para cima eu não quero ninguém, e esse menino era eu, o premiado. O quinto para cima era... Ele ficou cuidando de 3 irmãos meus menores. Então, isso é um trauma, uma rejeição, que eu fiquei muito tempo com aquilo. Mas um dia eu dei a volta por cima. Isso não vem ao caso. Mas eu quero mostrar que são coisas que marca você. Sabe, vai te levando e você sente, você está só. Ou então qualquer coisa que acontecia te leva, te arremete a uma ação lá atrás. Pastor, isso é difícil, viu? É difícil. Pastor, tem uma coisa também que a gente tem que levar em consideração sobre a questão de rejeição, nós chamamos de preferencialismo. Tem 2 filhos. Você gosta mais de um do que o outro. É inconsciente. A maioria dos pais, quando tem 2 filhos, eles tratam. Às vezes, por exemplo, o cara fala assim, principalmente o cristão. O homem, o pai cria. A filha, a mãe cria. Criou uma rejeição ali. Às vezes, fala assim, o menino, esse aqui é inteligente. Então, o que o outro pensou? Eu não sou inteligente. Porque ele é burro. É. Em outras Nossa, palavras. esse cara joga bola demais. E o outro não joga nada. Isso cria um sentimento de insegurança, né, pastor? Olha a nota É sutil. dela. É como é sutil, entra, né? Nenhum filho é igual ao outro. Não existe. Até os univitelinos gêmeos não são idênticos.
Existe uma particularidade e essa rejeição parte desse princípio. Alguns pais fazem isso. Fica enaltecendo demais um em detrimento ao outro. Cria comparações dentro do lar. Isso é ruim para dentro do lar. Não, com certeza. Isso o que é isso? Sabe, é uma situação que é uma insegurança profunda que gera no coração. Gera até um abandono daquela outra pessoa que ela se sente abandonada, né? Se sente insegura, não recebe o abraço. E por conta dessa insegurança, pastor Silas, aí começa os problemas familiares, as incompatibilidades. Aí você começa a ter problema dentro do seu seio familiar. Eu quero dizer de uma coisa boa, porque todo mundo diz o seguinte: hoje você encontra com uma pessoa que talvez foi para um lado, uma ala aí errada, hoje está no presídio pagando um preço por uma fatalidade, por alguma situação. Aí ele começa, foi meu pai lá, foi meu padrasto lá, eu tive tudo isso. Eu não culpo ninguém. Sabe por quê? Eu sou alcoólatra porque meu pai me abandonou. Ou ele bebia. Eu bebo porque ele bebia. Eu fiz algo com meu irmão, com meu primo, houve uma fatalidade, porque ninguém me olhou para mim. Sabe, eu penso o seguinte: eu tive todos os predicados, se é que é predicado, para ser um marginal, um malandro, uma pessoa rejeitada pela sociedade e principalmente pela família. Pastor Salmão, uma das coisas que eu acho muito importante para quem está vivendo um trauma é saber o que você responde de você mesmo. Porque se você tem algum trauma de um bullying, é porque você ouviu algo que você acha que isso não lhe cabe. Mas por que você guardou isso no seu coração? Por que você guardou isso no seu sentimento? Qual que é a tua identidade? Qual que é a identidade que os teus pais tentaram imprimir da tua vida pessoal? Por que você está se sentindo abandonado? Eu estou te convidando para enfrentar o problema. Eu estou te convidando para ter uma identidade própria, forte, de vitória. Uma identidade de enxergar em pessoas que estão ao seu lado, de pessoas que foram vitoriosas, com vários percalços na vida, com várias dificuldades na vida. Nós temos aqui um pastor, se você parar para ouvi-lo, a sua história, você vai ver que você tem muitos fundamentos para tirar essa bagagem pesada do seu sentimento e carregar uma vitória para a tua vida. Porque enquanto você tem vida, você tem condição de vencer todos os traumas que você está imaginando e deixando esses traumas te encarcerar, te aprisionar. Então eu quero dizer para você, não tenha aflição, tenha Cristo na tua vida, que você vai poder ter vitória para poder seguir em frente com muita felicidade. Pastor Silas, a gente tem que olhar para as histórias que deram certo. A gente tem que olhar para a história de Jesus. Nós temos que olhar para a história de pessoas igual o pastor Salmo, que é uma referência pela luta, pelo enfrentamento de tudo que ele passou. Agora, por que eu vou olhar e vou me ambientalizar com histórias que não conseguiram? A gente tem uma mania de ir para o caminho mais curto. Não, eu vou olhar para quem conseguiu. Será que eu sou o único filho de pais separados nesse mundo? Será que eu sou o único filho que não teve, talvez, a condição que outros tiveram de estudar numa escola boa? Será que você é o único filho que teve um trauma no passado que até hoje não pode resolver? A gente tem que parar de pensar, eu começar a refletir sobre isso. Nós temos que começar a questionar. Será que é só eu? A gente começar a questionar. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo por isso? E outra coisa, parar de ouvir os outros. Nós damos tanta importância, as pessoas elas sentam na sua frente, não conhece a sua história, não conhece a sua luta, não conhece a sua dor, os dilemas que você está vivendo e quer nortear a sua vida. E você aceita aquilo ali e toma aquilo ali para si e aquilo vira uma via de regra para você, aquela história. Nós temos que entender o seguinte, eu coloquei uma regra de vida para mim. Eu não estou muito preocupado com o que os outros pensam de mim, não. Eu estou preocupado com aquele que... o meu Deus, o que ele pensa de mim, o que eu estou oferecendo para ele e aquilo que eu estou oferecendo para minha descendência, porque a minha descendência é continuidade. O meu nome não era tão forte, o meu nome está ficando forte, o meu piso, o meu teto será o piso dos meus filhos. Então nós temos que começar isso aí. E outra coisa, começar a galgar coisas maiores, parar de ficar lambendo ferida. Não dá mais. Pastor Salmo, me traz a lembrança, aqui uma palavra muito rápida, do livro de Jó. Que é um ser humano que poderia ter tido muitos traumas. Jó perdeu todos os seus filhos em um único dia, perdeu toda a tua riqueza em um único dia. E o que ele se fundamentou?
ele se fundamentou na palavra de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e de certo ele se levantará. E Deus tem levantado a cada dia para abençoar a tua vida e a tua família e te curar desses traumas e feridas que você tem ao longo do tempo. Pastor Silas, colegas aqui da bancada, eu tenho uma história, eu sei de uma história, essa história é verídica, de um garoto que tinha para tudo ter um sucesso na sua vida, dependendo da condição familiar da época. Filho de um casal maravilhoso, abençoado, 8 irmãos, viveram bem, mas o filho daquele rapaz, o pai daquele rapaz perdeu a vida com 42 anos de idade. Aquele rapaz, menino na época, ficou sem teto, não sabia o que fazer, não tinha direção. E foram acontecendo fatos na vida dele, fatos que não contribuíam, não ajudavam. Ele começou a ter uma revolta no seu coração. Que Deus é esse? Que tirou tudo que a gente tinha de bom, uma família boa, classe média alta, fazenda boa, caminhão, leiteiro e tanta coisa, e carro do ano, e aquela vida maravilhosa. E de repente perdemos tudo. Fomos morar num quartinho, 9 pessoas. Certo que aquela pessoa, o tempo passou e logo ele teve que sair da sua casa com 10 anos de idade. Foi para uma casa, chegou numa casa, esse jovem foi mandado embora, com 1 ano estava morando lá dentro. Depois foi para outra casa de um outro parente, foi mandado embora. Foi para a casa de um amigo, chegou na casa daquele amigo, foi mandado embora. Mas aquele jovem nunca perdeu um foco na vida dele. Ele dizia sempre que Deus era a direção da vida dele. Deus era a resposta da vida dele. E ele começou a ver na Bíblia Sagrada fatos, como aconteceu com José. José era um menino e os seus próprios irmãos o empurraram, venderam, jogaram fora. Deu como morto, levou a roupa suja de sangue de animais. O seu pai, ó pai, nosso irmão está morto. O pai chorou e fez o seu luto e sofreu. Aquele rapaz também viu a história de Davi, aquele menino que cuidava de animais lá atrás do gado, vivia lá atrás do gado. O que aquele menino representava? Porque naquela época do reinado de Davi, de Sansão, de Saul, os homens fortes da época eram todos soldados, bem remunerados, viviam na galhardia, viviam tudo bom e de melhor. Mas aquele menino raquítico estava lá cuidando de gado. E Deus fez uma mudança naquela vida. Trouxe aquele menino lá, matador de urso, e trouxe para virar um rei. E esse rapaz via sempre essas histórias, sempre essa história contada dentro da igreja, contada pela professora. Ele disse, se esses homens tiveram uma oportunidade e viraram o que eu viraram, então eu também posso ser isto. E a história desse rapaz, ele teve uma profissão só na vida, teve 2 cursos superiores, casou, hoje é um grande homem, um líder espiritual e um homem de sucesso. Um homem que pode sentar com você e dizer para você, não existe nada, nenhum trauma da infância, nenhum trauma familiar que impediu o sucesso dele. E eu quero falar para você, esse rapaz sou eu. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você seja desafiado e pense, Deus tem uma vida melhor para você. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.